Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que assiste a gravação dessa live. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu quero aqui responder uma pergunta feita por uma das pessoas que nos acompanha nesse perfil, feita uma indagação. Acho que é Nildes o nome dessa seguidora, né? Foi numa postagem que eu fiz anterior, colocando. E se você também quiser tirar alguma dúvida, você comenta aqui abaixo nessa live assim: eu gostaria que você gravasse uma live me explicando sobre o tema X. Eu venho aqui porque assim você acaba me ajudando também a direcionar um pouco esse perfil para que a gente possa trazer um conteúdo direcionado para você, tá bom? Então vamos lá. A pergunta dela foi o seguinte: por que o preso, quando ele sai da prisão, então vamos supor, ele cumpre lá, ficou preso 5 anos, 3 anos, 10 anos, não importa. Depois que ele cumpre, ainda existe uma pena, que é uma pena de multa, né? É como se o cara fosse condenado 2 vezes. Eu vou dar para você aqui a minha opinião e depois vou te explicar o que isso significa num parâmetro legal. Primeiro que a minha opinião é um absurdo, né? É um absurdo. O cara, ele vai lá, cumpre a pena, então quer dizer, o Estado faz uma cobrança física na vida do cara, ele vai lá, tira o tempo dele de prisão, de cadeia, 2 anos, 3 anos, 5 anos, não importa o tempo. E depois que ele sai com uma pena. E às vezes, eu vou falar uma coisa pra você, cara. Quando se trata principalmente de tráfico de drogas, a pena de multa é altíssima. Vai de 15 mil, 20 mil, 40 mil. Eu tenho processos que eu tô tocando que tem uma pena de multa de 67 mil reais. Coisa assim assustadora. E o que acontece? Existe muita dúvida nesse universo. A primeira dúvida é se. Vamos lá, responder algumas questões que ficam no imaginário das pessoas. Arquimedes, me responde uma coisa. Ele saiu e vamos imaginar que ele não pagou essa pena de multa, que ele não tem dinheiro para pagar. Isso pode reverter na prisão, ou seja, ele não cumpriu com a obrigação de pagar a pena de multa, isso pode se transformar em cadeia? Não, isso não pode se transformar em prisão, tá? O que acontece? Existe hoje em dia um novo entendimento, que é um entendimento pautado no quê? Não pagou a pena de multa, isso se transforma numa dívida ativa. Então a fazenda pública passa a ter uma responsabilidade como se fosse um IPVA, como se fosse o imposto de uma casa, né? Então ali não pode ser convertida aquela pena de multa em pena de prisão, não pode mais. Ah, não pagou a pena de multa, que também está dentro do processo penal, e vai depois para o processo de execução, e aí o cara volta para a prisão. Não, isso não existe, tá bom? Existem alguns caminhos, algumas possibilidades em cima disso, mas só para concluir a questão dessas consequências, qual que seria a consequência? Então, a consequência é muito ruim. Por que é muito ruim? Que o cara fica com o CPF dele com restrição, ele não consegue ter um cartão de crédito, ele vai estar com o título de eleitor dele bloqueado, então ele vai ter muitas dificuldades. Só que vamos entender, né? Presta atenção aqui, ó. Isso só acontece quando ele vai para um segundo momento, que é o momento da execução da pena, porque essa multa ela é cobrada dentro de um novo processo, que é o processo de execução. Arquimedes, eu não estou entendendo nada que está falando. Pessoal, eu tenho vídeo lá no meu canal, e tenho até aqui no link desse perfil um vídeo que vai falar sobre todo o caminho processual. Processo de primeira instância, de segunda instância, processo de execução, os recursos, está tudo completo, tá bom? Tá tudo bem completo para você entender. Porque às vezes eu falo aqui já imaginando que você já consumiu esse conteúdo, tá? Então, só para você entender. Vai lá para o processo de execução. No processo de execução, depois que ele cumpre a pena, aí o Ministério Público passa a exigir o pagamento dessa multa. E aí vai entrar como se fosse um processo realmente de dívida ativa, né? O Ministério Público vai fazer um pedido, vamos pensar aqui na possibilidade que ele não pagou a pena de multa. Então o Ministério Público vai fazer depois um pedido para ver se ele tem alguma coisa no nome dele, se ele tem um carro no nome dele, se ele tem dinheiro na conta bancária, se ele tem alguma casa. Por que ele faz isso? Ele faz um filtro para pedir o bloqueio desses bens para executar depois essa dívida. Olha como isso aqui é complicado. Olha como você precisa ficar muito esperto, muito esperta. Não pode deixar isso solto, né? Estrategicamente, você precisa estar muito atento a isso. Então, se você de repente tem um marido, tem um filho que está nessa fase da execução da pena e tem essa pena de multa, você precisa ter uma estratégia definida para proteger,
Porque eu, sinceramente, acho uma covardia, cara. O cara vai lá, cumpre a pena e depois ele tem que pagar ainda pro Estado 20 mil, 30 mil reais. É absurdo. É uma coisa que eu não concordo, tá? Porém, existem algumas possibilidades. A primeira possibilidade é ele pedir o parcelamento junto ao juiz da execução, onde ele está cumprindo a pena dele na vara de execuções. Ele pede ali um parcelamento, por exemplo, ele pede lá em 10 vezes, 20 vezes, ele faz um pedido na vara de execuções. Existe uma outra estratégia. Essa estratégia ela é um pouquinho mais complicada e não dá para você também falar 100% que isso dará certo, que seria a estratégia de você pedir uma isenção dessa pena de multa. Aqui é um pouco mais delicado porque vai depender muito de como você vai construir essa defesa e cada caso ele precisa ser analisado de forma específica, não existe uma fórmula. Tá, não fica acreditando em fórmulas. No direito não existe uma fórmula, vou usar essa fórmula aqui geral e vai ser aplicado no meu caso. Esqueça isso. Cada situação tem que ser moldada conforme o perfil do cara, conforme a situação processual. Não tem essa. Às vezes você pegar uma fórmula pronta, isso chama-se preguiça. Porque você pegar o processo em si da pessoa e fazer uma moldura específica para aquele caso concreto, dá trabalho. Essa que é a realidade, entendeu? E a gente pega muitos profissionais, desculpa que é a realidade, mano, mas ele pega muito profissional preguiçoso, que aí pega só uma moldura ali, tenta jogar e muitas vezes não tem resultado. E ó, vou dizer algo também, mesmo com todo esse cuidado de você fazer a moldura, de você fazer um trabalho técnico, mesmo assim também não dá para garantir, porque o nosso judiciário é muito louco, meu. É muito louco. Tem uns entendimentos assim que é bizarro, bizarro. E eu gosto sempre de jogar aqui o papo reto para você, sempre falar a realidade de como acontece na vida real, na vida prática. Tá? Aí você pode tentar também uma estratégia pautada na isenção dessa pena de multa, entendeu? Para quê? Para que depois possa ser declarada a extinção dessa pena de multa, logo não ter que pagar esse absurdo dessa pena de multa. Porque muitos caras que saem do sistema prisional, eles não têm condições financeiras de poder arcar com essa despesa, né? Então é uma coisa muito complicada. Tá bom? Espero ter esclarecido essa dúvida aqui a respeito da pena de multa. Se ficou mais alguma dúvida pertinente a esse tema, pode comentar aqui abaixo. E é isso aí, estamos à disposição para qualquer situação. Tá bom? Boa sorte para você, Deus abençoe a tua vida. Até mais. Valeu!